Pronto, foi. Começou a gravação. Então tá, muito boa tarde a todos e a todos que estão aí nos acompanhando. Meu nome é Giovanni, sou professor de língua portuguesa aqui do Prepare, tá? Hoje eu vou acompanhá-los nessa horinha que a gente tem até as 3, para a gente revisar os principais pontos da Fundatec. Nessa disciplina que é muito importante, que é a língua portuguesa, tá? Muito importante porque geralmente ela tem um número de questões bastante expressivo, e se não é o número de questões, ela geralmente entra no critério de desempate. Então, ela é uma disciplina muito importante, tá? São muitos conteúdos, a gente tem bastante coisa dentro do edital. Eu separei os principais pontos para a gente trabalhar, tá? Igual a língua portuguesa, ela tem muitos nomezinhos, tem muitas coisinhas no meio do caminho. Eu separei aqui os principais conteúdos e uma ou duas questões de cada, só para a gente dar uma olhada como que é dentro da prova, tá? Bom, a gente começa então nas partes de estrutura da língua portuguesa. Vamos começar analisando no mais específico, que é a fonologia, e a gente termina no mais amplo, que é a semântica, tá? Fonologia, sempre que falar isso, é som de palavra, som de letra, tá? E aí a gente tem que entender que o nosso padrão em língua portuguesa é essa estrutura da palavra, consoante, vogal, tá? Vogais, A, E, I, O, U, as consoantes são as outras letras que a gente tem no nosso alfabeto. Toda sílaba, ela sempre tem que ter uma vogal, que é a principal letra dentro dela. Tem que ter uma vogal. Esse é o som principal da sílaba. Talvez tenha consoante, talvez não tenha. Quando eu falo que o padrão é consoante, vogal, é porque a gente não tem consoantes em sequência e nós não temos vogais em sequência. Isso é o estável. Quando a gente foge desse padrão, as coisas ganham nome, tá? E aí surgem os encontros. Se temos vogais em sequência, encontro de vogal, encontro vocal. São 3 tipos, tá? Ditongo são 2 juntas numa única sílaba, uma depois da outra, tá? Por exemplo, série, paz e gratuito, são as 2 vogais juntas. Tritongo é a mesma coisa, só que ao invés de 2, são 3. 3 vogais na mesma sílaba, tá? Paraguai, iguais, quaisquer, enxaguei, os nossos uai e uei, basicamente. E o hiato, por fim, são 2 vogais em sequência, só que elas estão em sílabas separadas. Uma depois da outra, mas cada uma num canto, tá? Saída, país, moeda, entra nesse balaio aí, ok? Os ditongos, eles têm uma divisão, que pode ser que surja, ditongo crescente e decrescente. Ditongos são as 2 juntas, na mesma sílaba, tá? Sempre eu tenho uma vogal que é a principal. Se são 2, tem uma que é a principal mais forte e a outra ela é um pouquinho mais fraquinha. É esse SV, é uma semivogal, tá? O ditongo crescente pensa que o som cresce. Ele começa pequenininho e termina grande. Começa com a vogal mais fraca, termina com a mais forte, tá? Série E tem o E mais forte. Água tem o A. Quando, várzea, guaxa, tem o A. Na dúvida, não precisa olhar a palavra, pronuncia ela. Por exemplo, guache, o A por mais tempo. Essa é a vogal mais forte, tá? No ditongo decrescente, vocês têm o processo contrário. Vocês têm um som grande que diminui, ele decresce, certo? Fluido tem o U ali, peixe tem o E, caule é o A, ouro é o O. Tá? É só ver qual é a vogal mais forte e qual é o caminho que esse som segue, tá? Encontro consonantal são consoantes em sequência, uma depois da outra. Uma distinção simples é perfeito e imperfeito, se é na mesma sílaba ou se é em sílabas separadas. Dificilmente aparece essa distinção, perfeito e imperfeito. Só encontro consonantal. Bate o olho, 2 consoantes, é isso. Tá? Para a Fundatec, nessa parte, o que mais vai interessar é a questão de letra e fonema, ou seja, o que a gente escreve e o que a gente fala. Tá? Ali na letra, vocês têm principalmente a representação gráfica de um som. É o que a gente usa para escrever uma palavra. Se a questão pede o número de letras, vocês vão contar o que está ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Número de letras. Nós temos 26 no alfabeto. A gente usa para escrever. Os fonemas é o número de sons que a gente vai pronunciar. Depende da fala quando a gente diz aquela palavra, tá? E aí vocês têm, por exemplo, algumas palavras em que o número não coincide, não é o mesmo, certo? Por exemplo, mala tem 4 letras e 4 sons. Tu pronuncia o som do ma, a, la, a. Tem os 4 sons. Chapéu, vocês vão ter ali 6 letras, é só contar. Só que o CH ali do início não tem 2 sons diferentes. É um som só, que é esse som de X, o sh, chapéu. É um único som. São 2 letras para um som só, tá? O tóxico aqui em cima é o único caso em que a gente tem um fonema a mais do que o número de letras. É o X com som de KS, tá? É esse X que faz XI. É o tóxico, o táxi, o tórax. Esse X com som de KS. É um som a mais. O som do K e o som do S.
Dois sons diferentes. E o caso de banda é o caso mais que talvez poderia ser mais chatinho, mas não tende a ser, tá? Que é o caso das vogais nasais. Sempre que eu tenho uma vogal com M ou com N no final da sílaba, sem ser a última sílaba, esse N e esse M não tem som. Eles não são pronunciados. Eles servem só para transformar o A em A. Eles nasalizam. O som sai pelo nariz, tá? Então, ali é como se aquele A tivesse um tio. Ban, dá. O N não tem som. É um som a menos, tá? Do que o número de letras. Essa ideia de um som a menos é o que a gente chama de dígrafo, que é um nome importante. Caso não lembre o que significa dígrafo, é só desconstruir a palavra. Di são dois, grafa é grafia. Tu escreve dois e fala um só. Tu escreve duas letras para um único som, tá? CH, LH, NH tá em cima. Bicho, filho, marinho. Tá? Qualquer letra com H sempre vai ser dígrafo, porque o H não tem som em língua portuguesa. Tá? QU e GU depende se o U tem som ou não. Querido não pronuncia o U, não é que. E foguete também não é foguete. Se o U não tem som, ficou um som só. Tá? Que é o som do G e do Q. Dois S, dois R's, a gente já conhece. Só pronuncia um, a gente separa na sílaba por escrita. Mas tu só pronuncia um. Ninguém fala serra. Não, é uma coisa só. Serra. Certo? SC, S, cedilha, XC entra no mesmo caso. Os dígrafos vocálicos são as vogais com M ou N sem ser a última sílaba. Tá? Não pode estar no final da palavra. Ok? Ali vocês têm, por exemplo, A, E, I, O, U com M e com N. Tá? Lâmpada, lembrar, síntese, tom, umbigo. Todas são dígrafos vocálicos. Manta, sentir, tinta, conta, fundo. Também são dígrafos vocálicos. Esse M não tem som. Esse N não tem som. Tá? Às vezes você vai ter algumas questões em que eles vão pedir, por exemplo, se esse M com esse P aqui dá encontro consonantal. Porque na escrita tu tem uma consoante seguida da outra. Só que o M não tem som. Então ele não existe. Não é encontro consonantal. Tá? Tu tem um lâmpada. Tu não tem dois sons de consoante. Certo? O manta também, por exemplo. O N e o T não é encontro consonantal. Porque tu não tem esse M na pronúncia. Certo? Só para vocês verem ali. Como acontece, se vocês querem dificultar um pouquinho, eles só aumentam o número de assertivas, tá? O que às vezes é até mais fácil, porque na combinação a gente exclui algumas, ok? Avassalador tem um dígrafo, lógico, dois S ali, ok? O honorário defensora tem o mesmo número de fonemas. Como é que a gente faz isso? É mais ou menos matemático. Tu pega o número de letras, desconta o número de dígrafos. Cada dígrafo tira um fonema, tá? Honorário são 9 letras, e tem um H que não tem som, então são 8 fonemas. Defensora também são 9 letras, e tu tem o EN, que é o dígrafo. O N não tem som, então é 8 fonemas também. A 2 tá certo. Tá? Sequelado tem um encontro vocálico do tipo de tongo crescente. Bate o olho nas duas únicas vogais juntas ali, o U e o E. Tá? Esse U é pronunciado, seque, pronuncia. Qual que é mais forte, o U ou o E? Aquela que a gente fala por mais tempo. Seque, o E. Então, o E é fraquinho, o E é forte. O som cresce. É onde o tom crescente. Tá? Essa aqui, se não me engano, eu botei no simulado do pessoal que fez aqui o curso com a gente. Estresse tem um dígrafo? Tem. 2 S. Mesmo caso anterior. A palavra despertador tem o mesmo número de letras e fonemas. Ou seja, coincide as duas. Não tem dígrafo. Tu vê ele? Despertador. Não tem nada. Não tem H, não tem QU, GU, não tem N. Não tem problema. Tem o mesmo número. Tem encontro consonantal em psicólogo? Tem. As duas consoantes que vocês encontram ali no início. Tá? O P e o S. Ok? Todas verdadeiras. Certo? Recentemente a Funatec está indo por esse caminho. De misturar esses conteúdos do início. Tem provas mais específicas que eles cobram, tipo, só fonema. Tá? Hoje em dia eles misturam um pouco mais. Ok? Essa parte de classe de palavras. Agora a gente sai daquele negócio de olhar letrinha por letrinha e a gente vai ver a classe gramatical. Tá? São 10. Vou dar uma espiada em todas as principais, só para entender o que eles querem de cada um. Classe gramatical sempre tem questão disso. Sempre. Imprescindível ter. São 10 classes. O que eles sempre vão fazer? Uma questão, pelo menos, de uma classe específica, uma questão de verbo, uma questão de pronome, uma questão de substantivo, uma questão de, sei lá o quê, conjunções, e outra questão misturando as classes. Então, eles pegam uma frase, marca lá 4 textos, 4 palavrinhas e pede que cada uma delas é. Tá?
Quanto mais coisa para marcar, mais fácil responder a questão, certo? Vamos lá para as classes. Substantivo é o que dá nome para as coisas e para os seres, tá? Tudo que for algo no mundo é um substantivo. Nome de coisa, nome de sentimento, nome de objeto, nome de profissão, nome de lugar, são todos substantivos. Se não sabe achar o substantivo, procura um amigo dele que é o artigo, tá? A função do artigo é acompanhar um substantivo. Esse é o papel dele, para isso que ele serve, tá? Substantivo a gente tem muitos, artigos são 8. E se quer diminuir são 2. E as flexões deles, tá? O artigo definido são as flexões do o a, os e as, no feminino e no plural. E os indefinidos são as flexões do uma, uns e umas. Tá? Eles sempre vão acompanhar um substantivo. Não necessariamente do lado, mas ali perto, tá? Escolhi umas pinturas, olha, umas está indefinido pinturas. Para o seu quarto, o especifica ali o quarto, que é o substantivo. Tá? Uns convidados virão, uns especifica ali, indefine os convidados. A festa é uma festa específica. Ali um artigo definido. Tá? Numeral é uma classe que também dificilmente vai aparecer. Eu acho que esse capítulo numeral é uma classe que dificilmente aparece, porque a gente não encontra muito em texto. Mas é a classe dos nossos números escritos. Tá? Número vocês usam na matemática, os algarismos, o desenho do número. A palavra escrita é um numeral, certo? Cardinal é numeral 1, 2, 3, 4, 5, 6, é o número em si. Os outros vai pelo nome. Ordinal é a ordem. Primeiro, segundo, terceiro, vigésimo, centésimo, décimo. Multiplicativo multiplica. O dobro, o triplo, o cêntuplo, o quádruplo, vai multiplicando. O fracionário divide. Ele tem tantas coisas. Eu tenho metade, divide por 2. Eu tenho um terço. Tá? E os coletivos eu nunca vi esse termo aparecer, mas é um nome para uma quantidade específica. Um par é 2, uma década é 10, uma dúzia é 12. Tá? Adjetivo também bem tranquilo, é uma classe que caracteriza um substantivo. Ela tem que estar apoiada em algum substantivo para fazer essa característica. Ela vai dizer o que aquela coisa é. Se ela é alta, baixa, grande, pequena, que cor que ela é. Tá? Aqui no Prepare, por exemplo, quem nós somos? Um curso preparatório para concurso público. Tá? Preparatório é a característica do curso, público é a característica do concurso. Preparatório do curso, público do X. Tá? Cuidem para não confundir isso aqui, acho que depois tem uma questão. Não confundir esse com um substantivo. Às vezes eles colocam, tipo assim, tinha uma questão que falava dos estudiosos fizeram alguma coisa. Tá? Estudioso é um adjetivo, mas quando eu falo que os estudiosos fizeram algo, é um substantivo, é um nome de alguma coisa. Tá? Tinha lá outra que falava do espetáculo, certo? Se eu falar, por exemplo, que eu fui ver um espetáculo no círculo. Espetáculo é uma característica, é um adjetivo, só que no caso é um substantivo. Fui ver um espetáculo. É o nome de alguma coisa. Cuide desses joguinhos que eles podem fazer. Tá? Classe dos pronomes. Temos aí vários. Só para passar por cima alguns. Pronome pessoal. Indica as 3 pessoas do discurso, primeira, segunda e terceira. Tá? Pronome pessoal, do caso reto, são aqueles que a gente vai usar para conjugar verbo. Eu, tu, ele, nós, nós, eles. Quer fazer listinha de verbo, tu vai usar esses caras. O verbo estudar no presente. Eu e tudo, tu estudas, ele tudo, nós damos, nós... São esses caras que a gente vai usar. Tá? Os pronomes pessoais do caso oblíquo, eles são usados quando não fazem a ação, quando não conjugam o verbo, mas quando recebem a ação desse verbo. Então, eu não posso falar, por exemplo, que o meu amigo ajudou eu. Eu falo que o meu amigo me ajudou. O me é pronome oblíquo. Tá? Ou ajudou a mim. O mim também é um pronome oblíquo. Tá? Se falar em primeira, segunda e terceira pessoa, primeira pessoa sou sempre eu. É sempre quem eu brinco com o pessoal, quem eu procuro primeiro na lista dos classificados. Sempre sou eu. Em segundo lugar, eu sempre procuro tu, que é a segunda pessoa. E em terceira é sempre ele. Tá? No singular. No plural, eu e mais alguém somos nós. Tu e mais alguém é vós. Ele e mais alguém são eles. Não se preocupem com o vós, que isso dificilmente vai aparecer. A gente não costuma usar mais. Pronome possessivo é de graça. Indica a posse. Meu, minha, teu, tua, seu, sua, nosso, vós. Cuida que dele, dela não é pronome possessivo. Dele, dela é contração de de mais ele. Ok? Seu, sua, teu, tua, meu, minha, isso tudo são pronomes possessivos. Vão estar junto de algum substantivo. Tá? Pronome demonstrativo, eles demonstram, eles apontam para alguma coisa. Esse, essa, aquele, aquela, aquilo. Isso que eu falei, aquele conteúdo, esse slide é importante. Eles apontam para algo. Tá? Aí tem as variações, mas são basicamente esses. Os indefinidos são os que a gente mais tem quantidade. Tá? A gente vai usar esses bonitinhos aqui
Quando for um caso, tipo assim, eu falo da situação de ir no mercado, tá? E comprar algumas coisas, muitas coisas, várias coisas, todas as coisas, nenhuma coisa, certas coisas. São pronomes indefinidos, porque eu não sei que coisas são essas e nem quantas são. Tá? Se eu falar que eu encontrei alguém na rua, eu não sei quem é essa pessoa. Esse alguém é um pronome indefinido. Se eu encontrar se eu falar, por exemplo, que eu fiz várias questões, fiz muitas questões, não sei quantas questões são. Tá? Sei que são muitas. E aí entra o nosso pronome indefinido, porque ele não especifica quem nem quantas são. Tá? Os pronomes interrogativos, o nome já diz, faz pergunta. Quem, quando, qual. Enfim, vai ter lá uma ponto de interrogação lá no final da frase. Tá? Os pronomes relativos, eles sempre fazem referência a alguma coisa, eles são relativos a algo. O mestre dos pronomes relativos é o quê? Tá? Então, ali, por exemplo, os alunos que fizeram aulão irão bem na prova. Esse que ele faz referência a alunos. Ele retoma, ele é relativo à palavra alunos. Para quê? Para não precisar repetir. São duas informações. Os alunos irão bem na prova e os alunos fizeram aulão. Eu junto as duas com esse pronome relativo. Tá? Ele pode ter as flexões dele, dependendo a quem que se refere. Se são os alunos os quais fizeram a prova. Também pode entrar aí no meio. Tá? Para a classe de verbos, ok? Verbo também é uma classe produtiva, tá? Tem muita coisa para ser trabalhada, só lembre-se de que verbos expressam ações, estados ou fenômenos. Aqui é a primeira flexão, que a gente não precisa se preocupar. O principal que a gente vai ter que ter é identificar verbo e achar tempo verbal, em princípio, tá? Aqui é uma questão que tinha ali uma frase extensa e perguntava quantos verbos tinham, tá? Então, vocês estão passando o olho, vocês têm, ó, quem nunca passou pela experiência de acordar com o toque do despertador, sentir que a manhã começou mal e sofrer com o estresse pelo resto do dia, tá? Vocês têm ali 5 verbos. Não precisa estar conjugado, você pede a quantidade, tá? A questão de modo e tempo é o mais chatinho que a gente tem. Eu sempre falo, pessoal, que se é uma dificuldade constante identificar tempo verbal, a melhor coisa é fazer excessivamente questões de tempo verbal. Uma hora pega no tranco, porque nem matemática. Faz tanto uma conta que uma hora descobre como é que faz. Tá? Para a gente tentar entender o sentido desses caras, tá? Modo verbal, indicativo, subjuntivo e imperativo. O modo indicativo, ele indica, ele mostra uma realidade, uma certeza. Tá? Então, ali, João sempre estuda. Estuda é uma realidade que ele sempre faz. Modo indicativo. O subjuntivo é uma possibilidade. Talvez João estude. O estude ali é uma possibilidade, uma dúvida, não é uma certeza. O imperativo, ele impera. Ele vai mandar fazer ou não fazer. Então, estuda agora, João. Tem um modo imperativo. Dentro dos tempos verbais. Tá? O modo indicativo tem 6, o subjuntivo tem 3. Para se aparecer uma questão de tempo, você sempre separa em presente, passado e futuro. Tá? Eu não lembro a diferença entre os pretéritos. Mas se tu identificar que é um pretérito, se falar futuro e presente, você se risca. Fica ali em algumas, tá? Vai filtrando. Ok? Presente só tem um tempo, porque só tem um tempo presente, só tem um momento agora. Tá? Então, minha filha está na escola agora. Nesse momento ela está. Pretéritos são 3, mas só 2 que a gente vai ter problema. O perfeito e o imperfeito. Tá? Pretérito perfeito. Por que ele é perfeito? Não é porque ele é lindo e arrumadinho. Não, é porque ele é um passado que passou, acabado. Tá? Ele começou no passado e se encerrou. Geralmente a gente usa para coisas mais pontuais. Tipo, ontem eu estudei para a prova. Eu fiz isso ontem para ontem. E no ano passado, tem ali o exemplo, né? Meu filho jogou bola. Ele jogou bola e acabou. A ação está lá. O imperfeito, ele continua. É basicamente o ava e o ia. Tá? Tem ali, ó, ela andava todos os dias no parque. Ela fazia isso várias vezes. Eu estudava muito esse conteúdo para outra prova. Estudava várias vezes. Ok? O mais que perfeito é o durar. Fizer, comer, pensar, amar, deitar. Sem acento. Tá? Dificilmente ele aparece. Ok? Futuro são 2. Futuro do presente e o futuro do pretérito. E aqui eles misturam todos os tempos normais. Futuro é para ação depois. Tá. Futuro do presente é uma ação para depois, que no presente eu digo que ela vai acontecer. É o futuro certo. Tá? É basicamente o do rei e do rato. Tá?
Por exemplo, eu estudarei o conteúdo, vocês aprovarão no concurso, a gente comemorará essa prova. Isso vai acontecer. O futuro do pretérito, o nome já diz, é um futuro do passado. É uma coisa do futuro que depende do passado. É o iria, tá? Eu estudaria mais se eu tivesse tempo. Eu faria isso se isso acontecesse. Ação do futuro que depende do passado, ok? No modo subjuntivo, os três tempos a gente conjuga com um apoio de uma expressão, tá? O presente subjuntivo é o do tomara que. Tomara que a gente comemore, tomara que vocês aprovem, tomara que a gente passe na prova, tá? O pretérito imperfeito é o do se. É o tempo mais fácil de achar, porque o verbo sempre tem S, S, E. É na desinência dele. Tá? Se eu fizesse, pensasse, estudasse, andasse, amasse. Esse é o pretérito imperfeito do subjuntivo. E o futuro é do quando, tá? Quando vocês aprovarem, quando a gente fizer a prova, quando chegarem em casa, e aí a gente tem esse tempo verbal, tá? Aqui, quando fala em forma nominal e voz verbal, o que mais nos importa são as vozes verbais aqui debaixo, tá? Funatec tem uma tendência grande de querer converter frases de voz passiva para ativa e vice-versa, tá? Não é o fim do mundo, é só a gente entender quem é que está fazendo ação naquela frase. Na voz ativa aqui, quem faz a ação é o sujeito da frase, é quem pratica. Então, João pintou a varanda, Paulo comeu a carne, ele viveu a vida. O sujeito que fez a ação, o João foi lá, ele mesmo pintou a varanda. Na voz passiva, sempre tem um verbo a mais do que a voz ativa, tá? E quem faz a ação, quer dizer, quem recebe a ação é que vai estar em evidência. Se antes o João pintou a varanda, agora a varanda foi pintada por João, tá? E aí surge o verbo foi, que é o verbo ser, e o particípio do verbo anterior. Se ele pintou, ela foi pintada. E aí tu entra como particípio. Se o Paulo comeu a carne, então a carne foi comida por Paulo. Tá? Na reflexiva ali, vocês têm um sujeito que faz e recebe a apropriação. Eu me sentei na cadeira, nós nos ajudamos. Faz e recebe. E essa questão só para identificar qual das frases abaixo tem qual das alternativas tem uma frase na voz passiva. Caça o verbo, porque é ele que vai mexer. O cão encontrou o osso no jardim. Tá, quem é que encontrou? O cão. Ele fez a ação, acabou. Mariana preparou o bolo, ela preparou. Tá, isso é a voz ativa. Uma obra de arte lindíssima foi criada pelo pintor. Opa, ela foi criada. Ela recebeu essa ação. Tá aqui a voz passiva. Tá? Os estudantes leram o livro, eles mesmos foram lá e leram. O biólogo descobriu a espécie, ele foi lá e descobriu. Tá? Se fosse passar essa aqui da passiva para a voz ativa, é só inverter a frase. O pintor criou uma obra lindíssima. Ok? Advérbio é uma classe gramatical que ela é invariável, ou seja, ela não se modifica. Se aparecer qualquer palavra no plural ou no feminino, ela não tem como ser advérbio. Tá? Sempre advérbio é no singular masculino. Okay? Advérbio, a função dele é modificar verbo, principalmente. Como assim modificar verbo? Vai dar circunstância. Quando, onde, como, para que aquela ação aconteceu. Tá? Aí vem aquela lista de advérbio de intensidade, modo, finalidade, tempo, lugar, blá, blá, blá. Não precisa decorar o tipo do advérbio. Tá? Só é importante talvez lembrar que advérbio modifica os verbos, então o próprio nome já diz, advérbio, certo? E modifica os adjetivo e advérbio. São as três classes que ele pode mexer. Advérbio não se conecta com substantivo, tá? Cuidem. Essa turma certamente aprovará no concurso. Certamente modifica o verbo aprovar. É advérbio. Palavras que terminam em mente têm essa tendência de serem advérbio, tá? Cuidem isso. Os alunos se dedicaram arduamente para isso. Arduamente é o modo como se dedicaram. Também é um advérbio. Eles estavam muito atentos e participativos nas aulas. Esse muito intensifica os adjetivos. Atentos e participativos. Cuida porque não é muitos atentos e participativos. Porque é um advérbio, ele não fica no plural. Se tivesse, por exemplo, muitos alunos estavam atentos e participativos, aquele muitos é um pronome indefinido. Não sei quantos alunos. Tá? Aqui tem as circunstâncias dos advérbios. Eu sempre ressalto um específico que é o não, que é um advérbio de negação. Tá? Ele é comum aparecer em prova, às vezes a gente não lembra, mas ele faz o papel de um advérbio, modificação. Eu estudei para a prova, eu não estudei para a prova. Modificação. Tá?
As interjeições, também é uma classe gramatical que a gente tem aí no meio, mas que não gera problema nenhum, porque não aparece como resposta certa, muito dificilmente. Tá? Até hoje eu nunca vi questão em que a resposta seja uma interjeição, mas ela aparece como alternativa de vez em quando. Tá? Interjeição é uma palavra que expressa alguma reação, algum sentimento de alegria, tristeza, felicidade. Tá? É as nossas palavras tipo, meu Deus, caramba, nossa, puxa, gente, sério. O bah aqui no Rio Grande do Sul a gente usa para tudo. É uma interjeição. Ah, que legal. Ah, não gostei. Serve para isso. A palavra não significa nada. O que significa é a expressão que ela gera. É a reação dela. Tá? Dificilmente vai ser resposta, porque dificilmente é usado no texto da prova. Ele não tem de onde tirar uma interjeição para colocar aí para vocês. Os textos são textos formais. A gente não tem interjeição em texto formal. Tá? Preposição é uma classe de palavras que liga palavras entre si. O mais prático na vida é decorar essa listinha de interjeições, de preposição, tá? Não quer decorar todas, eu marquei algumas que aparecem com mais frequência, tá? Mas vocês têm ali o a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, perante, sem, sobre, sobre, tá? Teria o traz, mas a gente não usa mais o traz para preposição. E o a vai aparecer, que é o a lá da crase, vou a algum lugar, entreguei a alguém. O com, o dele é de graça, sempre aparece. Tá? O em vai ser constante também, é uma conjunção muito utilizada. Cuida o em contraído com outro com artigo, por exemplo. Eu estou em algum lugar. Se esse lugar for o parque, eu estou no parque. No é uma preposição, é o em com o. Tá? Para também pode ser que apareça. O mais comum é o com, o de e o em. A gente usa mais. Tá? E por fim, as conjunções. Não tem que decorar esse monte de nome, tem que só entender para que serve. Conjunção faz a junção de duas frases, principalmente. Uma junção de uma coisa com outra. Conjunção. Tá? Tem ali os 5 tipos das coordenadas, aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva, explicativa. Aqui tem as adverbiais, é um monte de nome. Tem que decorar? Não, porque às vezes a gente decora a adversativa e cai em relação de oposição. Não resolve, tá? Para a gente poder fazer questão de conjunção, o mais importante é analisar o contexto da frase que tem a conjunção, tá? Então, botei ali, ó, os alunos foram bem na prova, pois participaram do curso Prepare. Aquele pois, ele dá uma explicação. Por que eles foram bem? Pois participaram do aulão. É uma conjunção explicativa ou que dá uma ideia de justificativa. Eu inverti a frase para vocês verem que a relação muda. Os alunos participaram do aulão no curso Prepare, então foram bem na prova. Aí é uma conclusão. Eles participaram, logo, conclui-se que foram bem na prova. Tá? São relações diferentes. Essa questão que mistura algumas classes ali para vocês, tá? É claro que a gente queria manter intacto certos sentimentos. Essa questão é legal, porque a gente mistura ali várias coisas, tá? Claro, ali é uma questão de ser um adjetivo, ok? É claro, é verdadeiro, é isso que acontece. O intactos ali é intactos sentimentos também é um adjetivo. O pessoal sempre confunde nos certos, aqui no finalzinho, tá? Certos sentimentos não é um adjetivo, é um pronome indefinido, tá? Porque certo sentimento não é a característica dele. Certo característica é o contrário de errado, tá? Errado sentimento, certos sentimentos não. Esses certos é de tipo alguns. Alguns é pronome indefinido, tá? Nessa aqui, ó, também eles marcam ali, a gente tem que responder. Como sociedade, ainda falamos pouco sobre a importância do cuidado com a mente em nossa vida. Tá? Falamos pouco. Pouco modifica verbo. Isso é um advérbio. Sobre a importância, vocês têm um a ali, artigo, ó. A importância, isso é um substantivo. Ok? E o em ali sempre é uma preposição. Tá? Essa outra, quando contarmos a Lúcia sobre a primeira viagem que fizemos, levaremos pelo menos 2 horas. Tá? Quando contarmos, pensa no que é mais fácil. Fizemos é verbo, já fica entre a B e a E. Já facilitou a vida. Se lembrar que primeira viagem é um numeral ordinal, que é a primeira viagem, é um número, é classificação, já tem a resposta mais fácil ali no final. Tá? O quando é uma conjunção que dá uma ideia de tempo. Quando a gente fizer isso. Ok? É comum também se fazer hoje em dia as questões que eu acho o máximo, que é pedir a classe que não está no trecho. Tá? O mais prático de responder isso aqui é pegar as opções e caçar na frase. Ok? Para o time ganhar, o torcedor promete não comer doce até o fim do Brasileirão. Temos advérbio? Tem.
O que eu falei para vocês que é para marcar. Não, ali no meio. Tá? Tem substantivo? Bom, 99,9% das frases tem que ter um substantivo. Tem o time, o torcedor, o doce, o fim, o brasileirão. Tá? Pode escolher. Artigo tem o time, o torcedor, o fim. E do brasileirão também. Tem o D com o. O artigo tá ali. Tá? Preposição, que é o que vai ter no final, tu tem o para, e tu tem o até e o de. Tá? Pode escolher. O que não tem na frase é no pronome. Certo? Não encaixa no meio. Ok? Então tá. Isso de classes gramaticais. São as 10 classes que a gente viu, só para vocês terem uma ideia de como é que é nas questões gerais. Claro que às vezes tem questões mais específicas, mas aqui a gente só pode lembrar de todas. Sintaxe, análise sintática, o terror de qualquer pessoa que vai estudar a língua portuguesa. Tá? Por quê? Sim, é mais chatinho porque é um sistema complexo de entender. Mas vamos pensar que é fácil. Tá? A sintaxe ela vai analisar a função das palavras dentro de uma oração. Uma oração é uma frase que tenha verbo. E é o verbo que vai me importar. Qualquer questão de análise sintática, tu tem que começar pelo verbo. Ele é o centro da frase. É a partir dele que a gente mexe com o resto. E para fazer análise, para achar os termos da oração, que são esses ali, a gente tem que seguir uma ordem. Tá? Eu falo aí de vou ser concursado para lembrar que é VSC. Caça o verbo, depois o sujeito e por fim os complementos. Tá? Se eu não começar pelo verbo, o que acontece? Seja o que Deus quiser. Tem que começar por ele. Ele é o centro da sílaba. Da frase. Tudo vai mexer a partir do verbo. Os termos da oração são as relações que os termos têm com o núcleo do verbo. Tá? Depois que acha o verbo, procura o sujeito. Tá? Que é quem vai determinar a flexão dele. O verbo concorda, em tese, com o seu sujeito. É bem simples. Só pergunta quem ou o que fez aquela ação. Tá? Se perguntar quem ou o que fez a ação e aparecer escrito esse sujeito, ele é simples ou composto. Tá? Sujeito simples, ele tem somente um núcleo. O núcleo é a palavrinha mais importante dentro do sujeito. Por exemplo, os alunos estão em aula. Tu não começa analisando pelo os. Tu começa lá no verbo. Estão. Quem estão em aula? Os alunos. Isso que está em azul é sujeito. São duas palavras. Ok. Essa é a função sintática sujeito. Tem alunos como núcleo. É um sujeito simples. A professora, mas alunos está no plural, é mais de um. Não importa. É uma palavra. Um núcleo. Tá? Ali eu estendi o sujeito para vocês verem que não muda nada. Todos os alunos do Prepara aprovarão no concurso. Quem que aprovarão? Todos os alunos do Prepara. Isso tudo é o sujeito. Alunos é um núcleo. É a palavrinha mais importante. Tá? É o substantivo que tem ali no meio. Esse é um núcleo, é um sujeito simples. Se tiver mais de dois núcleos, aí é um sujeito composto. Tá? Os alunos e as alunas estão em aula. Vocês têm ali o núcleo alunos e o núcleo alunas. Para juntar esses dois, eu tenho ali uma conjunção aditiva, esse tá? Que é bem comum aparecer quando é um sujeito composto. Para falar que isso e isso vai fazer ação. Na prova existirão questões fáceis e questões difíceis. Começa lá pelo verbo. O que existirão? Questões fáceis e questões difíceis. Sim, é a mesma palavra, mas ela representa coisas diferentes. São dois núcleos distintos. Tá? Isso se aparecer escrito. Se não tiver na frase, tem três opções. Tá? E aqui você já vê um negócio que é o seguinte. Sujeito tem 5 tipos. Tudo que for 5 é bom de cair na prova, porque cabe um tipo em cada alternativa. Tá? Questão de tipo do sujeito tem aos montes, tanto que a escola. Tá? Se não está escrito, o que mais vai aparecer é o sujeito oculto. É quando eu pergunto para o verbo quem fez a ação e aparece um pronome pessoal escondidinho. Eu, tu, ele, nós, vós. E o eles em raros casos. Tá? Precisamos entender o conteúdo. Quem que precisa entender? Nós. Nós está escondidinho, sujeito oculto. Tá? O indeterminado é quando for o eles oculto. É o caso que a gente usa, por exemplo, para dar notícia que a gente não sabe quem faz a ação. Tá? Caso típico de sala de aula, quando alguém bate na porta, sempre tem um aluno que fala, professor, bateram na porta. Eles bateram. Ninguém sabe quem bateu. Então, eles. Sempre taca no eles escondido. Tá? Esse é o indeterminado. Dificilmente aparece. O sujeito inexistente também pode aparecer e é mais frequente como oração sem sujeito. Se ele não existe, não tem sujeito. E aí pensa comigo. Se o sujeito vai fazer a flexão do verbo na frase que não tem sujeito, o verbo flexiona? Não. Sempre no singular. Tá?
O principal caso é o verbo haver com sentido de existência. Bate o olho no verbo com H, liga um alerta. Havia, houve, haverá, haveria, há. Cuida desse cara. Quando ele tem a ideia de existir, ele não tem sujeito, ele fica no singular. Haverá diversas vitórias na sua vida. O diversas vitórias não é o sujeito desse verbo, tá? Haverá um verbo sem sujeito, que é a ideia de existirão vitórias. Fazer quando é tempo, faz anos, faz dias, faz décadas que eu estudo para isso. Não é fazem, é sempre faz. Porque não tem quem faça esses anos. Ah, fazem anos. Tá, quem é que fazem os anos? Não tem. É uma oração sem sujeito. E fenômeno natural, porque não tem que ninguém fazer fenômeno natural nenhum. Tá? Chover, trovejar, relampear, também é sem sujeito. Ok? Aí nesse fragmento, ó, os produtos congelados costumam ser mais baratos. Qual que é o tipo do sujeito? Pega o verbo, costumam ser. Quem costuma ser mais barato? Os produtos. Se apareceu falando alguma palavra, é sempre o composto. Tem um único núcleo que é produtos, simples. Tá? Bom, depois do sujeito, VSC, verbo, sujeito, complemento, que são os objetos, tá? Direto e indireto, são os dois que a gente tem, certo? Para achar esses caras, é só pegar o verbo e fazer ainda a perguntinha. Quem, verbo, algo, alguém, tá? Por exemplo, o verbo comprar. Quem compra, compra algo. O algo é o objeto direto. Quem faz, faz algo. Quem pede, pede algo. Quem estuda, estuda algo. Esse algo na frase eu chamo de objeto direto. A vizinha vendia doces. Quem vendia, vendia algo. Doces ali é objeto direto. Tá? O indireto é a mesma coisa, só que do verbo vai surgir uma palavrinha a mais, que é a preposição. Tá? Ah, eu não lembro que é preposição. Faz a pergunta. A palavra que surgir é uma preposição. Por exemplo, precisar. Quem precisa, precisa de algo. Tá ali a preposição. Quem concorda, concorda com algo. Tá ali a preposição. Tá? O aluno gosta de música. Quem gosta, gosta de algo. De música é o objeto indireto. Tá? Ali vocês já vão ter esse conceito que eu já vou passar para vocês, que é o que está embaixo do verbo, a classificação dele. Tá? Se o verbo ele tem complemento, a gente chama de verbo transitivo. Ok? Por que, que ele é transitivo? Porque ele tem que transitar pela frase para achar o objeto dele. Ok? Transitivo direto com objeto direto. Ah, eu sei que o verbo tem um objeto direto. Já chama ele de transitivo direto. É o nome dele. Tá? Se tem um objeto indireto, é transitivo e indireto. É o mesmo nome. Tá? Predicativo do sujeito. Esse cara é a característica do sujeito que a gente tem depois do verbo. Está separada desse sujeito. Tá? Nossa amiga está irritada. Irritada é a característica da amiga, é predicativo do sujeito. O vizinho está confuso com a situação. Confuso é a característica do vizinho, predicativo do sujeito. Lá na última, que é maior a estrutura, aquela mulher é professora-chefe do departamento. A professora-chefe do departamento é a característica daquela mulher. Isso é um predicativo do sujeito. Tá? Não precisa necessariamente ser um adjetivo. É somente a característica do sujeito, ok? Nessa questão, eles têm ali a frase, eles ficaram horrorizados, tá? O sujeito tem apenas um núcleo, logo é simples. Pega o verbo ficar, quem ficaram horrorizados? Eles. O sujeito está ali, aparece na frase, é um núcleo, é sujeito simples. O termo horrorizado é predicativo do sujeito? Sim, é a característica deles, é como eles ficaram. É predicativo do sujeito, tá? Aí vai falar em predicado verbal, pois tem complemento verbal. Bom, vocês têm um sujeito, um verbo e um predicativo. Não tem complemento verbal porque não tem objeto. Já está errado hoje, tá? Só 1 e a 2, ok? Bom, aqui é só a transitividade, é o nome do verbo, tá? Para os verbos de ação, você tem complemento transitivo, direto e indireto, depende do objeto que ele tem. Se é de ação e não tem objeto, ele é intransitivo. Ele não tem que andar pela frase. Tipo o verbo nascer, o verbo morrer. Quem nasce, nasce. Quem morre, morre. Não tem que ter mais a mão. Não precisa nascer algo, morrer algo. Não. Simplesmente isso. Lá os verbos de ligação, os verbos de estado, eles fazem a ligação do sujeito com o predicativo dele, com a característica. O típico verbo de ligação que a gente tem é o verbo ser. Tá? Aparece muito em prova o verbo é. Ele é feliz, ele é alegre, eles são felizes. Esse verbo ser é verbo de ligação. Tá? Ali vai falar, ó, apresenta transitividade da forma verbal.
Ah, eu não lembro o que é transitividade, mas se olhar as alternativas, vocês vão se entender. Tá? Uma estrela nascia, quem nasce, nasce. É uma ação sem complemento, intransitivo. Tá? Antônia ficou feliz com a medalha de ouro conquistada. Tá? Ficou é o verbo, o que ficou é Antônia, feliz é a característica dela. Ficar feliz é uma ação? Não, é uma mudança de estado. Estado é verbo de ligação. Tá? O predicado é basicamente o que não for sujeito da frase, é só classificar. Predicado nominal tem um núcleo como predicativo. Sempre que for verbo de ligação é predicado nominal. Tá? Lá na frase, eles ficaram horrorizados, é predicado nominal, porque é um verbo de ligação. Tá? Predicado verbal tem um verbo que é verbo de estado, de ação, verbo significativo. Transitivo e intransitivo. Verbo nominal mistura os dois. É um verbo significativo com uma característica do sujeito. Tá? Não precisa se incomodar muito com isso, que eles vão brigar no nominal e no verbal. Aí em cima. Okay? Então ali você tem as frases, ó, os aplicativos são mais rápidos. O sujeito é simples. Pega o verbo são, quem são os aplicativos, é simples. Predicado verbal, são mais rápidos. Isso é uma ideia de estado, é uma característica deles. Estado é predicado nominal e não verbal. A oração tem predicativo do sujeito, vocês têm ali mais rápidos com uma característica deles, tá? Essa aqui é desse ano. Fala assim, ó, existem outras categorias de ETA, tá? Verbo existem, o que existem? Outras categorias de ETA. Esse é o sujeito do verbo. Predicado verbal, porque o que existe, existe. É uma ideia de ação. Imagina que existir é uma coisa que acontece, tá? A transitividade, então, ali vocês vão ter um verbo intransitivo, o que existe, existe. E não tem complemento. Não tem que existir algo, tá? O que existe são as categorias. Esse é o sujeito, não tem objeto mais. Tá? Complemento nominal é se algum termo pede alguma informação a mais, sendo esse termo um adjetivo, advérbio ou substantivo abstrato. Tem alguns que pedem essa informação. Tá? Eles estavam confiantes na aprovação. Confiante é um adjetivo, tem que estar confiante em algo. Esse termo do em algo é um complemento nominal. Tá? Ansiosos, tá? Quem está ansioso com algo. Ansioso é um adjetivo que pede essa informação. Esse termo é um complemento nominal. Tá? Agente da passiva. Lá na voz passiva, vocês tinham que a varanda foi pintada por João. Tá? Por João, a gente chama de agente da passiva. É o agente da voz passiva. Tá? Para identificar, é só pegar aqui ó, o verbo, a preposição por. É sempre a ação que foi feita por alguém. Foi feita pelo fulano, pela ciclana. Por isso que eu botei ali pelo, pela, pelos e pelas. A contração com os artigos. A aula foi gravada pelo professor. O professor que gravou. O conteúdo foi estudado pelos alunos. Os alunos que estudaram. E assim por diante. A adjunto adnominal é um dos termos mais chatinhos que a gente tem. Tá? Por quê? Porque a gente tem que achar todos os termos. O verbo, o sujeito, os objetos. Se esses termos tiverem mais de uma palavra, cada um deles tem um núcleo. Os termos que acompanham esse núcleo são os adjuntos adnominais. Para isso, eu roubei a frase lá do sujeito simples, que eu trouxe lá no início. Todos os alunos preparam e aprovarão no concurso. Vocês sabem que o sujeito é simples porque tem um núcleo alunos. Todos os do prepare são adjuntos adnominais. Tá? É um termo mais chatinho porque tu tem que achar o que está maior para achar ele dentro dos outros termos. Tá? Adjunto adverbial. Meu Deus, que nome estranho. É o advérbio. É a mesma coisa. Só mudou de nome. Tá? Antes ele era advérbio, virou adjunto adverbial. Cuida que às vezes eles trocam o adverbial por adnominal. Tá? É o advérbio. Pensa no de tempo último. Você chegou agora. Agora é um advérbio de tempo. Vira adjunto adverbial de tempo. Mesma coisa. Tá? Aí tem a frase, ó. Eles fornecem designs viciantes. Fornecem a transitivo e indireto. Tá, tem que ver lá em cima. Quem que fornece? Eles, sujeito simples. Quem fornece? Fornece algo. Design viciante eu chamo de objeto direto. Então, é o verbo transitivo direto. O fragmento tem complemento verbal? Tem. Objeto. É a mesma coisa. Tem adjunto adverbial no fragmento? Não tem nenhuma circunstância ali no meio. Tá? Tu tem o sujeito, o verbo, design viciantes. Viciantes é um adjunto nominal do objeto. Ó. E
Aposto quase sempre vai estar entre vírgulas para explicar um termo anterior, tá? Aí eu trago o exemplo lá da Fundatec, do site deles. Fala assim, fundada em 22 de novembro de 73, a Fundatec é uma organização privada sem fins lucrativos. Fundada em novembro de 73 é uma informação a mais sobre a Fundatec. Esse termo eu chamo de aposto, tá? É um termo que não precisa, mas se traz para complementar algo. Vocativo é mais simples. É uma invocação, é um chamamento, tá? Hoje, meus queridos, não se esqueçam deste conteúdo. Se eu chamo alguém, esse alguém é vocativo, tá? Pensa ali que o vocativo, ele invoca. O nome vem dali. Voca é de invocar mesmo. Quando a gente chama algo. Sempre entre vírgulas, tá? Nessa aqui, por exemplo, o que é o termo sublinhado? Há lutas das quais não podemos fugir. Tem o verbo haver, que cuida, se der a ideia da existência, ele não tem sujeito. Existem lutas? Ok. Não tem sujeito. Quando esse verbo haver não tem sujeito, o que a gente acha que é o sujeito, a gente chama de objeto direto. Tá? Lá atrás, que tinha haverá diversas vitórias é objeto direto. E não o sujeito desse verbo. Tá? Trouxe só aquela ali para vocês darem uma olhada por cima. E, bom, crase, uma diversão. Isso aqui é muito legal. Depende daqui, mas eu acho muito divertido isso aqui. Crase é os últimos conteúdos que a gente tem que lembrar de coisinha. Mas não é difícil, tá? Crase sempre vai ter na Fundatec. Fundatec é dona de trazer a questão de crase. Nunca vi. Olha, banco gosto de crase. Eu não sei por quê. É uma questão quase preguiçosa, porque crase é a coisa mais fácil de fazer a questão. Tira 3, 4 horas do texto e se vira, tá? É isso que faz. Crase não é o nome do acento. O acento é acento grave. Ele que vocês colocam, que vocês tiram. Ah, tem crase ou não tem? Não tem nada. O que tem é acento. A crase é o nome de um fenômeno que está ocorrendo ali. Tá? Quando eu falo que é um fenômeno, que é um processo, tende a ficar um pouco mais simples. Porque você tem que imaginar que a crase ela tem que acontecer. Ok? E não ser colocada. Tá? Quando que a crase acontece? Quando tem a fusão de duas vogais iguais, a fusão de duas letras A. Tá? Quando tem um A que sai de um canto, um A que sai de outro. Para eu não precisar falar A, junta e coloca esse acento grave. Tá? Quando que isso vai acontecer? Principal caso ali, vocês têm questão de verbo. A menina vai à praia, por exemplo. Quem vai a algum lugar, mais o A do artigo à praia. Junta esses dois, forma acento craseado. Tá? Aí vocês têm os casos em que ocorre, quando tem a preposição de um campo e o artigo de outro, certo? Nas expressões adverbiais femininas também aparece. Nessas vocês não vão achar a preposição a, o primeiro a. Tá? Você falar, por exemplo, que nós estudamos à tarde. A tarde é uma expressão de tempo que tem crase porque tarde é uma palavra feminina. Tá? À noite é o mesmo caso. Estou à disposição. À disposição é uma forma como tu tá. É uma expressão adverbial, certo? Se eu falar que eu fui para casa a pé, não tem acento, porque pé é uma palavra masculina. E aí entra o primeiro caso de não ter crase, na frente de palavras masculinas. Porque o segundo a é um artigo feminino. Se eu falar que eu vou a pé, pé tem artigo o pé, não vai ter acento. Tá? Paguei à vista. Vista é feminino, tem. A prazo, não, porque prazo é masculino. Quando que não vai ter? Quando não tem artigo. Na frente de palavra masculina, na frente de verbo, o verbo não tem artigo. Nos pronomes em geral, também não vai ter. Tá? Aqui eu coloquei a questão lá do simulado. Ok? Fala ali, eles vão dar o número das linhas, é só preencher. Tá? Lá em cima fala de universalizar o acesso à educação. Se é acesso a, ao mais o a de a educação. Aqui tem acento. Na linha 6 ali embaixo, ó, expondo a fragilidade. Quem expõe, expõe algo. Tem preposição? Não, não tem acento. Fica só o a de a fragilidade, tá? Mas ali embaixo, na próxima linha, vocês têm acesso à educação de novo. Mesmo caso, lá em cima vai ter acento. E lá para o fim, não, no meio, continua a ser um obstáculo à universalização. Tá? Se é um obstáculo a alguém, mais o ar de a universalização. Tá? Aí vai ter acento. Okay? Só vendo o que tem antes e vendo o que tem depois. Se puxa essas duas letras. Ok? Da agora até o final, não tem problema a gente correr, porque não são coisas pra gente lembrar. É só coisa pra gente tomar cuidado. Tá? Porque a gente erra muita questão por falta de cuidado. Não cuide.
Primeira coisa que a gente tem que cuidar, questão de reescrita de frase, o que eles vão chamar de concordância verbal e nominal. Tá? O nome assusta, mas a questão é fácil. Questões muito fáceis de fazer e difíceis de acertar. Por quê? A gente erra na contagem. Sempre eles vão pedir o seguinte, vou dar aqui um exemplo. Dão um trechinho e pede para trocar uma palavra pelo seu plural ou pelo seu singular e ver quantas outras alterações acontecem. O que a gente tem que cuidar? As outras palavras que vão mexer. Se eles pediram as outras alterações, a gente não conta aquelas que eles mandam trocar. Só as outras. Não adianta brigar com a banca. Eles não vão aceitar. Tá? Sempre faz as questões mais de uma vez e revisa no final da prova. Repete a questão. Porque a contagem. Eu brinco com o pessoal. Em língua portuguesa, se a resposta é um número, é porque tem que dar problema. Tá? Ali eu vou pedir o seguinte, ó. Quantas outras alterações são necessárias se trocar a expressão todos os por o? Tá? Então tem ali, ó. Parece que todos os motoristas porto-alegrenses decidem de última hora, ou estão perdidos, ou não sabem bem o que fazer. Troca ali. Parece que o... E aí deixa quieto. Motorista porto-alegrense decide de última hora, ou está perdido, ou não sabe bem o que fazer. Tem 6 alterações. Tá? Não conta que eles mandam trocar. Conta as outras. Ah, eu contei o O sem querer e marquei 7. Sendo ruim. Toma cuidado. Nessa aqui é o mesmo caso, tá? Caso a palavra cara fosse para o plural. Então tem o trecho. Aquela piada do cara que pretendia escrever uma tese sobre Deus e o mundo, mas aconselhado pelo orientador, reduziu seu tema para Deus e o mundo no século XIX. Tá? Se trocar ali cara por caras, vai ser aqui. Aquela piada dos caras que pretendiam escrever a tese sobre Deus, mas aconselhados pelo orientador, reduziram seu tema. Tá? Mexe ali, tem 4 alterações. Sem contar aqueles pedem. Tá? Essa aqui, de novo, tem o termo... Sim, se tu mexeu sem eles pedirem ali, sem ser aquela que eles pedem, sim. Como eles só falaram de cara, tudo o resto mexe. Tá? Essa aqui também vai ter ali, eu vou adiantar. Tá? Ele pede redução para reduções. E aí mexe só 2, ok? Mas aqui é só para vocês terem de lembrança, a questão de sinônimo e de antônimo é a coisa mais legal que a gente tem para fazer. Sempre tem uma questão de trocar a palavra por outra sem mudar o sentido. Coisa seguinte, se eles pedem para alterar, trocar uma palavra por outra sem mudar, vocês troquem. Vocês vão lá no texto e trocam. Porque a galera às vezes pega a questão assim e tentar adivinhar o sinônimo da palavra. Não adivinha, ela tem um sentido no texto. Vai lá na linha e procura o que ela está falando. Essa aqui, por exemplo, pede o vocábulo mudança e para apresentar um sinônimo e um antônimo. Sinônimo tem esse de semelhante, é o que eu troco. Antônimo é o contrário. Tá? Se não fosse ver o trecho, vocês têm mudança, alteração, manutenção, modificação, permanência e persistência. Entre alteração e modificação não tem como chegar numa resposta. Por exemplo, porque os dois são sinônimos. E aí na frase tem, ó, o texto defende uma mudança na jornada de trabalho. Pensa no antônimo, que o contrário de mudar, continuar, se permanecer da mesma forma. Tá? E aí vocês têm permanência como uma resposta. Tá? Questões de coesão. O principal que a gente vai ter é coesão referencial. Não precisa decorar esse nome, só tem que lembrar na hora de fazer a questão. O que? Caçar a referência da palavra, a referência da expressão, do trecho em si, certo? Nessa aqui, por exemplo, vocês têm ali um termo, né? Então, no texto, o termo o que, da linha 14, faz referência aqui à informação. Não é uma palavra específica, é uma ideia. Tá? Falar assim, ó, a operação foi feita no domingo pela manhã para tentar surpreender os suspeitos, o que também surpreendeu o público. Tá? E aí, o que também surpreendeu o público? A operação que foi feita pela manhã. Na resposta, tem ali na letra A. Tá? Refere-se à operação que foi realizada no domingo pela manhã para surpreender. Certo? Isso é a referência. Cuida, questão de retomada de coesão, é só voltar no texto e ver onde é que a gente vai parar. Tá? Para compreensão e interpretação de texto, questões mais legais que tem na prova. Ok? O que vai acontecer sempre? Vocês vão abrir a prova, vai ter um texto lá, bem bonito. Tá? Depende do texto, a gente não faz ideia sobre o que pode ser. Pode ser um texto de 20 linhas, como pode ser um texto de 50. Acontece. Tá? O que vocês vão fazer primeiro na vida? Não se atraque a fazer as questões de interpretação. Vocês vão ler o texto. Vocês não sabem sobre o que ele é. Ele vai desde, tipo, texto que informa uma notícia até texto que vai falar sobre uma viagem. Tá? Vocês não sabem sobre o que pode ser. Ok?
É comum a Funatec cobrar crônica de autor gaúcho, por exemplo, Marta Medeiros e o Fabrício Carpinejar. Quem já fez prova da Funatec já deve ter visto o Carpinejar no meio do caminho. Ele aparece bastante, tá? Tu vai ler o texto uma vez numa boa, só para entender o que ele está falando, para ter uma noção do que ele diz, sem pensar em questão nenhuma. Depois, para fazer questão de interpretação e de compreensão, volta para o texto quantas vezes vocês precisarem, tá? É questão de cara crachá. É pegar a letra A e ver onde é que está a letra A. É pegar a letra B, ver onde é que está B. Porque uma, duas palavrinhas que eles trocam, já perde a questão, tá? Não permitam que prevaleçam as suas ideias sobre as do autor. Não adianta bater cabeça e brigar. É aquela opinião do texto que importa. E sempre verifique o enunciado, tá? Essa aqui é uma questão que só pede o resumo das ideias do texto. Vocês vão ter ali, por exemplo, é um texto mais curtinho, quem recicla cuida da saúde do planeta. Essa aqui eu vou passar mais rápido para facilitar, tá? Mas essa aqui é de um texto mais curto. Questão de interpretação, não dá tempo da gente fazer aqui em aula, mas abre qualquer prova da Funatec. Sempre ela começa com um texto. Tente fazer, vejam como é que é. Não é muito de conteúdo, é de prática de leitura, tá? De fazer essa comparação entre os textos, ok? Bom, só para vocês lembrarem, leiam sempre os textos e as questões mais de uma vez, para revisar. Não faz a questão 1, marca A e coloca no gabarito. Não faz isso. Faz a primeira prova, depois revisa para poder passar livre, tá? Eu sempre dou essa dica de fazer primeiro as fáceis e depois as mais difíceis, certo? Faz a prova. Eu fiz a questão 1, a 2, a 3. A 4 achei impossível. Não frita os neurônios com a 4. Vai para 5, tá? Fica mais fácil. Para quê? Para se garantir no que tu sabe. O que tu não sabe, às vezes, não tem como na hora aprender. Então deixa. Vai naquelas que tu sabe fazer, certo? Eu gosto de fazer todas as fáceis e aí eu vou pedir para ir no banheiro e depois eu volto. Não porque eu quero ir no banheiro, mas só para dar uma arejada, sair da sala, espreguiçar, porque começa a encher o saco, tá? E depois eu fazer as mais difíceis, tentar fazer, porque tem uma que a gente realmente não vai saber, tá? Mas se garanta que as pessoas sabem, porque é triste a gente voltar para casa e falar, putz, eu sabia isso aqui, eu só não prestei atenção, tá? Nas de compreensão, retorna para o texto comparando com o que ele diz, ok? E sempre cuida a palavra, o sentido dela como o trecho está destacado naquela palavra, ok? Certo? Com isso, desejo a todos vocês uma excelente prova. Muito obrigado. 2h59. E olha, eu sou muito orgulho. Muitíssimo obrigado.